4 octógonos regulares de lado medindo 1 centímetro foram desenhados em um cartão quadrado, como na figura. Cada octógono tem um lado na borda do cartão e octógonos adjacentes têm um lado em comum. Item A. Qual é a área do cartão? Nessa figura, nós já sabemos que a medida do lado do octógono, conforme dito no enunciado, é de 1 centímetro. Como o octógono é regular, quer dizer, cada um desses 8 lados mede 1 centímetro. Para descobrir a área do cartão, já que ele é um quadrado, basta a gente descobrir a medida de um dos lados dele e multiplicar essa medida por ele mesmo, já que o cartão é um quadrado. Mas como que a gente pode fazer para descobrir esta medida aqui? Vamos tentar dividir esta figura em pedaços nos quais a gente sabe como calcular o comprimento. Como a gente já sabe que esse pedaço aqui mede 1, vamos montar um monte de linhas paralelas a esse lado aqui e ver o que conseguimos descobrir. Veja que nessa divisão que eu acabei de fazer, como esse pedacinho aqui mede 1 e a gente sabe que esses segmentos que a gente fez são paralelos, quer dizer que aqui embaixo, esse pedaço aqui também vai medir 1. Da mesma forma, como aqui a gente sabe que esse pedaço também é um lado octógono, aqui mede 1, portanto esse pedaço aqui também mede 1. E da mesma forma, se esse pedaço aqui mede 1, aqui também mede 1. Então já estamos com meio caminho andado. Para descobrir o total de comprimento, basta a gente calcular então esses comprimentos que estão faltando aqui. Só que observe que esse pedacinho aqui, ele é equivalente a este. Da mesma forma, este aqui é equivalente a este aqui é equivalente a este, e este aqui é equivalente a este. Observe que todos esses 4 segmentos aqui têm o mesmo tamanho. E como que a gente pode fazer para calcular o tamanho dele? Veja que aqui eu vou formar um triângulo retângulo. E além de ser um triângulo retângulo, ele vai ser isósceles também, pela geometria da questão. A gente sabe que esse segmento aqui, como ele é um lado do octógono, ele mede 1. E a gente quer saber justamente qual é esta medida aqui. Vamos chamá-la de x. Ora, se esse é um triângulo retângulo que é isósceles, se aqui mede x, esse pedaço aqui também mede x. E se esse triângulo é retângulo, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, não é mesmo? Os dois catetos vão medir x e minha hipotenusa, que coincide com o lado do octógono regular, mede 1 centímetro. Portanto, vamos descobrir o valor de x. Sabemos que x ao quadrado mais x ao quadrado corresponde ao quadrado da medida da hipotenusa, que é 1. Portanto, nós sabemos que 2x ao quadrado corresponde a 1. Desta forma, nós concluímos que x ao quadrado é o 2 passa dividindo, então vai resultar em meio. Se a gente passar aqui a raiz quadrada, x vai ser correspondente a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 2 vai dar 1 sobre raiz quadrada de 2. Se você quiser racionalizar, basta multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, nós vamos obter que x equivale a raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora que nós já calculamos que esta medida x vale raiz quadrada de 2 sobre 2, nós conseguimos calcular a medida total desse comprimento do lado do cartão, que vai ser o quê? Correspondente a esses 3 segmentos que medem 1, 1 mais 1 mais 1 vai dar 3, mas nós temos aqui 1, 2, 3, 4 segmentos que medem cada um deles raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, quer dizer que a medida desse lado aqui vai corresponder a 3 mais 4 vai cortar com esse 2 aqui, vai ficar 3 mais 2 raiz quadrada de 2. Esta é a medida do lado do nosso cartão, só que nosso cartão é um quadrado, portanto, a área do cartão corresponde a 3 mais 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Fazendo aqui o produto notável, isso corresponde a fazer o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é 3, vezes o segundo, que é 2 raiz quadrada de 2, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12 raiz quadrada de 2, e 2 raiz de 2 ao quadrado, eu posso passar 2 ao quadrado é 4, raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, 2 vezes 4, 8. Portanto, fazendo aqui 9 mais 8, nós concluímos que a área do cartão corresponde a 17
mais 12 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. E isto finaliza este item. Item B. Qual é a área da região cinza? Nós já vimos no item A que a área total do cartão corresponde a 17 mais 12 raiz quadrada de 2. Assim, observe que a área cinza corresponde à área total do cartão, tirando a área de cada um dos 4 octógonos em amarelo. Assim, se a gente conseguir calcular a área de cada um desses octógonos, nós vamos conseguir calcular a área da região cinza. Basta pegar essa área que a gente calcular e subtrair desse valor aqui. Para calcular a área desse octógono, vamos dividi-lo em pedaços menores, nos quais a gente sabe fazer o cálculo da área, ou seja, em quadrados, retângulos ou triângulos. Então vamos fazer a seguinte divisão. Vou fazer 2 retas paralelas aqui e mais 2 retas aqui paralelas e vou dividir o octógono dessa maneira aqui. E eu vou fazer isso porque no item A a gente já viu que esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço aqui e esse, a gente juntar esse pedaço com esse, a gente vai obter aqui um quadrado. E esse quadrado tem medida de lado sendo x, onde a gente tinha calculado que essa medida x no item A, ela vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, se eu juntar esse pedaço e passar para cá, e esse pedaço e passar para cá, nós vamos ter 2 pedaços que correspondem a 2 quadrados, cuja medida do lado é raiz quadrada de 2 sobre 2. Vai sobrar o que para calcular a área do octógono? Vai sobrar esses 4 retângulos aqui, que a gente sabe como calcular também, porque aqui mede raiz quadrada de 2 sobre 2 e aqui mede 1, porque é uma medida do lado do octógono. E aqui no meio vai sobrar um quadrado cujo lado tem medida 1, porque vai ser exatamente cada um desses lados aqui vai coincidir com a medida de um lado do octógono. Portanto, qual que vai ser a área do octógono? Vamos juntar os nossos pedaços? Acabamos de dividir o octógono em vários pedacinhos para conseguir calcular a área total. Temos então que esses 4 pedacinhos aqui correspondem, na verdade, a 2 quadrados, cuja medida do lado é raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, a área desse quadrado é raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado. Nós temos também 4 retângulos que nós acabamos de ver que as medidas dos lados são 1 e x, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. A área do retângulo é 1 vezes raiz de 2 sobre 2. E nós temos aqui no meio um quadrado cujo lado mede 1. A área desse quadrado, então, é 1 ao quadrado, que é 1. Portanto, qual que é a área total desse octógono aqui? A área vai corresponder a... Isso aqui vai ficar 2 vezes... Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 2 ao quadrado é 4. Mais esse 4 aqui corta com esse 2, então vai ficar 2 raiz quadrada de 2. 1 ao quadrado corresponde a 1. Então, aqui nós vamos ficar com 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4 é 1. 1 mais 1, 2. Mantenho aqui o mais 2 raiz de 2. Acabamos de descobrir que a área de cada octógono desta figura aqui corresponde a 2 mais 2 raiz quadrada de 2. Mas nós temos 4 octógonos. Portanto, a soma das áreas da região amarela, que é a soma das áreas dos 4 octógonos, corresponde a 4 vezes 2 mais 2 raiz quadrada de 2, o que, por sua vez, resulta em 2 vezes 4, 8, mais 8 raiz quadrada de 2. Estamos quase lá. Falta agora apenas a gente pegar esta área total e subtrair das áreas dos octógonos. O resultado será a área da região cinza. Portanto, nós acabamos de descobrir que a área da região cinza corresponde à área total, que é 17 mais 12 raiz quadrada de 2, menos a área da região cinza, que é 8 mais 8 raiz quadrada de 2. Agora, 17 menos 8 vai ficar 9. 12 raiz quadrada de 2 menos 8 raiz quadrada de 2 vai ficar 12 menos 8, 4 raiz quadrada de 2. Finalmente, nós concluímos que a área da região cinza corresponde a 9 mais 4 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. Item C. Qual é a área da parte pintada em vermelho sobre os octógonos
vamos utilizar a mesma estratégia que fizemos nos itens anteriores. Vamos tentar dividir essa figura maluca aqui em pedaços que a gente sabe fazer o cálculo da área para tentar decompô-la em outras partes que nós já calculamos. Por exemplo, no item B, nós já descobrimos que a área de cada octógono corresponde a 2 mais 2 raiz de 2. Portanto, vamos tentar pegar esta área aqui em vermelho e decompô-la em octógonos. Para isso, inicialmente, observe que este octógono aqui, a parte que está pintada em vermelho, vai corresponder a exatamente metade aqui do octógono, porque nós temos 4 lados que estão aqui para dentro da parte vermelha e 4 que estão sobre a parte de amarelo. Então, o que acontece? Se eu pegar esse pedaço aqui e esse aqui, pegar esse pedaço e transladar ele para cá, juntos os dois pedaços vão corresponder à área total desse octógono aqui inteiro. Assim a gente já sabe que esses dois pedaços vermelhos têm a área total corresponde a 2 mais 2 raiz de 2, que é a área de um octógono. Agora veja aqui, esse octógono aqui está parcialmente preenchido pela área vermelha. Vamos tentar pegar esta área vermelha aqui de baixo e passar ela aqui para cima. Para isso, vou fazer umas divisões aqui nesse trapézio aqui. Então, se eu dividir assim, observe que eu vou ter um retângulo e 2 triângulos aqui isósceles. Mas veja que esses 2 triângulos, esse triângulo aqui, ele é idêntico a esse. E esse aqui também é idêntico a esse. Logo, se eu pegar esse triângulo aqui e passar ele para cá, e pegar esse triângulo aqui e passar ele para cá, as duas áreas em vermelho vão corresponder a essas duas áreas aqui. Então vai faltar apenas a área desse retângulo. A gente sabe que esse pedacinho aqui mede raiz de 2 sobre 2 e esse aqui mede 1. Agora, veja aqui, eu tenho aqui essas duas orelhinhas, esses dois triângulos aqui isósceles. Se eu pegar esse aqui e passar ele para cá, e colocar ele desta forma aqui, veja que eu vou obter um paralelogramo. E esse paralelogramo, para a gente calcular a área dele, a gente vai calcular esse pedaço aqui, que vale 1, porque é um lado do octógono, vezes essa altura aqui, só que essa altura aqui não coincide com esse pedaço aqui, que é o mesmo que esse, que a gente já calculou que é o valor de x, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Portanto, quer dizer que a área desse pedacinho todo aqui é a mesma área que esse retângulo aqui. Assim, a gente acabou de perceber que a soma das áreas desse triângulo aqui e desse triângulo aqui corresponde à área deste retângulo aqui. Assim, a gente acabou de ver que esses 3 pedaços em vermelho, eles passam para cá e formam a área desse octógono completo aqui. Portanto, esses 4 pedaços aqui em vermelho correspondem à área de um octógono e esses 2 correspondem à área de outro octógono. Quer dizer, portanto, que a área pintada em vermelho corresponde, na verdade, à área de 2 octógonos. Como já sabemos que a área de cada octógono é 2 mais 2 raiz de 2, a área total da parte pintada em vermelha corresponde a 2 vezes 2 mais 2 raiz de 2. E aí, aplicando distributiva, ficamos com 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 2, 4, 4 mais 4 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados. Portanto, nós concluímos que a parte da área da figura pintada em vermelho sobre os octógonos corresponde a 4 mais 4 raiz quadrada de 2 centímetros quadrados, o que finaliza esta questão. Um adesivo na forma de triângulo retângulo será colado sobre a superfície lateral de uma lata cilíndrica, com um dos catetos coincidindo com a altura da lata, como na figura. A altura da lata é de 15 centímetros e o comprimento da circunferência da base é 12 centímetros. Como a altura da lata é 15, então nós sabemos que esse cateto aqui, que é esse cateto relacionado a esse triângulo aqui, sempre vai medir 15 centímetros. O comprimento da circunferência é esse comprimento aqui. Ele diz que esse comprimento é de 12 centímetros. Vamos aos itens. Item A. Se os catetos do triângulo medem 15 e 10 centímetros, qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então vejamos, como nós vamos cobrir o adesivo aqui, a gente precisa pensar o que acontece quando a gente pega este triângulo aqui e coloca aqui. Se a gente planificar o cilindro, ele vai corresponder a um retângulo aqui e as bases, vão ser 2 círculos aqui.
A gente sabe que essa medida aqui, pelo enunciado, é de 15 centímetros. A gente sabe que essa medida aqui de baixo é 12, porque esse pedaço aqui, essa linha que está aqui, ela vai exatamente nesse comprimento da circunferência. O enunciado diz que ela vale 12. Então a gente sabe que a superfície lateral do cilindro corresponde a esse retângulo aqui, 12 por 15. Nesse item A, a gente vai colar esse adesivo na forma triângulo-retângulo. Esse adesivo, o enunciado diz que os catetos desse triângulo medem 15 e 10. Então, se esse cateto aqui mede 15, quer dizer que esse aqui de baixo é o que mede 10. Quando eu for fazer a colagem, vai ficar a seguinte figura. Vai ficar o triângulo aqui, que está colado no nosso cilindro, só que esse pedacinho daqui não vai medir 12, vai medir 10. Esse mede 15, né, porque é um triângulo retângulo, cujos catetos medem 15 e 10. Nós queremos saber a área da superfície lateral que não foi coberta pelo adesivo. Bom, esta área aqui vai ser a área coberta. Então a área que não ficou coberta pelo adesivo é essa área aqui. O que é essa área aqui? Essa área aqui corresponde à área do retângulo menos a área desse triângulo. Vamos fazer então os cálculos e descobrir o valor. A área do retângulo é quanto? É o produto das medidas dos comprimentos, 15 vezes 12, menos a área do triângulo. A área do triângulo é, como esse triângulo é retângulo e a altura coincide com o cateto, então vai ser 15 vezes 10 dividido por 2. Basta então fazer essa conta aqui. Então eu posso colocar aqui, para agilizar, colocar o 15 em evidência. Aqui vai ficar 12 menos. Se eu colocar o 15 em evidência aqui, ó, fica 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Vai ficar 15 vezes 12 menos 5. 12 menos 5 é 7. Isso corresponde a 15 vezes 7, que por fim corresponde a 105. Isso quer dizer que a área da superfície lateral não coberta pelo adesivo é de exatamente 105 centímetros quadrados. Item B. Se os catetos do triângulo medem 15 centímetros e 60 centímetros, o adesivo poderá ser enrolado 5 vezes sobre a lata. Qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então, antes da gente se desesperar, pegar um rolo de papel higiênico, de papel aí e sair enrolando para ver o que acontece, vamos tentar usar o raciocínio do item A, que foi dividir o triângulo retângulo para fazer o cálculo da área lateral nessa situação aqui. Vamos então fazer o desenho do que seria esse cilindro aqui, né? Seria como se fosse um retângulo. E nesse retângulo aqui, nós vamos ficar enrolando esse triângulo, que é um triângulo que mede 15 por 60. Como o adesivo foi enrolado exatamente 5 vezes, isso significa que aqui eu dei 5 voltas. Se eu dei 5 voltas aqui, cada volta vai ser 60 dividido por 5, que é 12 centímetros. Então, se eu fizer o desenho do triângulo aqui, é como se eu tivesse, para cada volta, eu vou fazer aqui um certo retângulo. Então, eu vou ter aqui 5 voltas. Cada volta aqui, né, mede 12 centímetros. 12 vezes 5 aqui vai dar 60. O nosso triângulo retângulo vai ser esse aqui, né, que ele vai preencher isso aqui várias vezes, vai enrolar aqui várias vezes. Qual que vai ser esse pedacinho aqui que ficou em cinza que não foi coberta, a área lateral não coberta? Vai corresponder exatamente a esse triângulozinho aqui. Nossa missão, então, é calcular a área desse triângulo. Nessa figura aqui, obviamente, esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Aqui ele vai ser um retângulo. Agora, a gente precisa descobrir quanto que mede esse segmento aqui e esse daqui. Esse daqui, como ele corresponde exatamente a uma volta da circunferência, ele vai corresponder exatamente a 12 centímetros. Né? Vamos colocar aqui um zoom, né? Tenho esse triângulo aqui, ó,
que aqui mede 12, tá? Por que mede 12? Porque corresponde exatamente uma das 5 voltas desse adesivo em torno do cilindro. Agora aqui, vamos calcular aqui. Esse pedacinho aqui corresponde exatamente a esses pedacinhos, a um desses pedacinhos aqui, ó. Porque se eu fizer a divisão, ó, essa vai ser a primeira volta, aí eu vou ter a segunda volta, vou ter a terceira volta, a quarta volta e a quinta volta. Eu vou dividir isso aqui, ó, em 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. E aqui, se eu fizer essa reta, né, esse segmento aqui, ele vai ser paralelo a esse. Então, esse pedacinho aqui mede o mesmo que esse pedacinho aqui. Então, aqui a gente sabe do enunciado que essa altura aqui é 15, né, 15 centímetros. Se eu dividir em 5 fatias aqui, essa fatiazinha aqui mede 3, né? 15 dividido por 5 é 3. Então aqui mede 3, 3, 13, 13 e 3. Portanto, esse pedacinho aqui mede 3. Logo, a área da superfície que não foi coberta pelo adesivo é essa área desse retângulo, que é 12 vezes 3 dividido por 2, já que esse triângulo aqui é retângulo, o cateto coincide com a altura. 12 vezes 3 é 36, 36 dividido por 2 corresponde a 18, portanto a resposta procurada é 18 centímetros quadrados. Item C. Se um adesivo de catetos 15 e 90 centímetros for completamente enrolado no cilindro, qual será a área da superfície lateral da lata coberta por exatamente 3 camadas desse adesivo? Vamos ver aqui. Adotaremos um raciocínio parecido com o item B. A pergunta, obviamente, é diferente. Agora nós queremos saber qual vai ser a área que vai ser coberta por 3 camadas exatamente. Vamos pensar que o cilindro, novamente, a área superficial é aquele retângulo lá que a gente tinha feito. Esse pedacinho aqui, no nosso esqueminha que a gente fez no item B, mede 12, porque é exatamente o valor do comprimento da circunferência do cilindro. Então, como eu vou ter um adesivo de 15 por 90, né, que a altura aqui, só para lembrar, essa altura aqui é 15, o que vai acontecer nesse caso específico? Nós vamos ficar aqui fazendo um monte de volta. Ó. Esse aqui é uma volta, é 12, 2 voltas dá mais 12, 3 voltas dá 12, 4 voltas, 5, 6, 7, assim por diante. Quantas voltas para 90 centímetros? Bom, se cada volta é 12, basta eu fazer a divisão de 90 por 12. Se eu dividir 90 por 12, a gente lembra que 96 corresponde a 8 vezes 12. Então 90 dividido por 12 vai dar exatamente 7,5. Tá? Porque 12 vezes 7 é 84 e 12 vezes 8 é 96. Já que é 7,5, isso quer dizer que o adesivo vai ser enrolado exatamente 7 vezes e meia em torno desse cilindro. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. E cada vez que ele faz esse enrolamento aqui, eu vou gerar aqui vai dar exatamente 90. Então, ó, quando chegar aqui deu exatamente 90 e 15, esse aqui é o triângulo inicial, mas eu vou ter todos esses parciais aqui, ó. Vou ter esse, e cada triângulo que eu estou fazendo aqui corresponde a uma volta. Então veja o seguinte, se eu faço aqui, ó, esse pedaço aqui, igual a gente fez no item anterior, esse é o pedaço que vai ficar descoberto, que a gente calculou no item anterior, que o pedaço fica descoberto aqui, como a gente tinha feito aqui, ó, esse pedaço aqui. Esse segundo pedaço aqui corresponderia a esse pedacinho aqui. Ele só vai ser enrolado uma vez, não é? Só vai passar uma camada aqui. Quando der a segunda volta, você vai estar aqui embaixo. Ou seja, esse pedacinho aqui, esse paralelogramozinho aqui, vai ter uma volta só. Porque aí depois na segunda ele vai estar aqui. Esse aqui vai passar por 2 voltas. A desse de cima e a dele mesmo. Esse aqui vai passar por 3 voltas. Vai passar pela do 1, pela do 2 e por essa aqui de cima. Esse de baixo vai passar por 4 e assim por diante. Nós queremos saber a área
da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas? A de 3 camadas é exatamente esse paralelogramozinho aqui. Bom, já resolvemos bastante da nossa questão. Já sabemos o que temos que fazer, né? Calcular a área desse paralelogramo. Então vamos dar aqui um super zoom para facilitar o cálculo. Temos esse paralelogramozinho aqui. Para calcular a área do paralelogramo, a gente pode então tentar descobrir a medida aqui desse segmento aqui e a medida aqui desse segmento aqui, para fazer o cálculo, multiplicar essas medidas aqui desses lados. O que vai acontecer aqui? Esse pedaço aqui de baixo, nós já sabemos que equivale a esse, né? Porque é exatamente essa medida aqui que vale 12. Ou seja, no paralelogramozinho aqui, a gente sabe que esse pedaço aqui mede 12. Para fazer o cálculo da área, presta atenção então saber qual que é o pedaço dessa lateral aqui, a medida desse pedaço, né? Mas veja, como eu vou fazer o enrolamento aqui 7 vezes meia, foi feito o cálculo aqui, isto vale não só para esse pedaço aqui que está enrolado na base do cilindro, vale também para essa questão da altura. Como quando chega aqui no 90 centímetros dá exatamente 15 centímetros de altura, quer dizer, e cada pedacinho aqui, obviamente, pela semelhança, é o mesmo comprimento aqui, cada pedacinho aqui vai corresponder a 15 dividido pelo número de voltas. 15 dividido por 7,5, que é o número de voltas. Bom, 15 dividido por 7,5 é 2. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui mede 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui mede exatamente 2 centímetros. A gente sabe, então, calcular a área de um paralelogramo sabendo as medidas dos dois lados. A medida desse paralelogramo vai corresponder a 12, que é a medida de um comprimento, vezes 2, que é a medida do outro aqui. 12 vezes 2 corresponde a 24. Isso significa que a área desse paralelogramozinho é de 24 centímetros quadrados e, portanto, a área da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas corresponde a 24 centímetros quadrados. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.